Olá pessoal, eu sou o professor Celso Marcos e hoje nós vamos falar sobre volume. Mas primeiramente nós vamos ter que explicar o que significa volume. Bem, vamos lá. Volume ele é definido como um espaço ocupado pelas figuras geométricas espaciais. E o que vem a ser uma figura geométrica espacial? É aquela figura que possui largura, comprimento e profundidade, ok? Bem, vamos lá. Essa medida de volume, ela sempre vai vir ao cubo. Nós temos vários tipos de medidas para falarmos de volume, sendo as mais usadas o metro cúbico, olha o símbolo, m ao cubo, e o centímetro cúbico, olha lá, centímetro cúbico. Estas são as mais usadas, metro cúbico e centímetro cúbico. Então vamos lá. Quando nós nos referimos a volume, nós vamos trabalhar com o que mesmo? Com as figuras geométricas espaciais, que são aquelas figuras que possuem profundidade, comprimento e largura, certo? As principais figuras que nós vamos trabalhar serão o cubo, figura retangular, o cilindro, o cone e a pirâmide, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos apresentar para vocês as características e a fórmula dessas figuras para nós estarmos calculando o quê? Calculando o volume dessas figuras. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o cubo. Vamos trabalhar com o cubo. E o que vem a ser o cubo? O cubo é uma figura que possui todos os seus lados iguais. Olha lá. Lado A é igual ao lado A, que é igual ao lado A. Então vamos lá. Comprimento é igual a profundidade, que é igual a quem? É igual à largura. Então, no cubo, nós vamos ter os três lados iguais. Comprimento igual a profundidade, igual a quem? Igual a largura. E qual é a formulinha que nós vamos usar? Para nós falarmos em volume, nós temos que analisar que volume vai ser o quê? Uma multiplicação. Nós vamos pegar o lado A, multiplicar pelo lado A e multiplicar pelo lado A. Por que nós vamos ter A vezes A vezes A? Porque os seus três lados são iguais. Então, como os três lados são iguais, vai ser A vezes A vezes A. E podemos dizer, então, que volume de um cubo é o mesmo que A elevado ao cubo. Ó. A vezes A vezes A. É A ao cubo. Então, vamos dar um exemplo? Olha, aqui é um cubo. Nós vamos dizer que a sua largura vai ser 4. Opa, o seu comprimento é 4. Se o seu comprimento é 4, a sua profundidade também é 4 e a sua largura também é 4. O que nós falamos de volume mesmo? Que volume é igual a quem? É igual a uma multiplicação do lado A vezes o lado A vezes o lado A. Por que nós falamos que é A vezes A vezes A? Porque os seus três lados vão ser iguais. Portanto, volume é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Quanto vai ser, então, esse volume? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mas qual é a unidade de medida de volume mesmo? A unidade de medida de volume vai ser sempre ao cubo. Eu vou dizer que aqui vai ser 4 metros, 4 metros, 4 metros. Portanto, nós vamos ter 64 metros ao cubo. Olha lá, 64 metros ao cubo. Vamos para mais um exemplo de volume. Volume em cubo de novo. E o que vem a ser cubo mesmo? Cubo é uma figura geométrica espacial que possui os seus três lados iguais. Comprimento, profundidade e largura. Esses três lados vão ser iguais. Se eu falar para vocês que a largura é de 5 metros, portanto,
a profundidade vai ser de quanto? 5 metros. Se a largura é de 5, a profundidade é de 5, então o comprimento do cubo também será de 5. Por quê? As três medidas são iguais. Porque cubo possui os seus três lados iguais. Então, como é que nós vamos calcular o volume de um cubo mesmo? O volume de um cubo tem a seguinte fórmula. É o lado A vezes o lado A vezes o lado A. Por quê nós vamos colocar A? Porque os três lados vão ser iguais. Volume de um cubo, ele vai possuir os três lados iguais. 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, o volume de um cubo vai ser 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é o mesmo que 125. 125 o quê? 125 metros. Espera aí, mas qual é a unidade mesmo de volume? Vai ser sempre elevado ao cubo. Então, nós vamos ter 125 metros cúbicos, tudo bem? Então nós passamos para vocês dois exemplos de cubo. Nós vamos falar agora sobre uma figura retangular. Olha lá. Uma figura retangular, ela já não vai mais possuir os três lados iguais. Ela possui o quê? Os lados diferentes, tá ok? Então, olha, o comprimento, a profundidade e a largura. Então, nós vamos ter o lado A diferente do lado B, diferente do lado C. Como é que nós vamos calcular, então? Vai ser volume igual a A vezes B vezes C. Se fosse um cubo, seria A vezes A vezes A, ok? Então, o que nós vamos fazer? Como é uma figura geométrica retangular, eu vou dizer que o seu comprimento vai medir 6 metros. Eu vou falar que a sua profundidade vai ser de 3 metros e a sua largura vai ser de 5 metros. Como é que nós vamos calcular mesmo? Volume vai ser o quê? Volume de uma figura geométrica espacial retangular é o mesmo que A vezes B vezes C. Volume é igual. O lado A vai medir 5, o lado B vai medir 3 e o lado C está medindo 6. Portanto, o volume dessa figura geométrica espacial em forma de retângulo vai ser 5 vezes 3, 15, 15 vezes 6, 90. 90 o quê? 90 metros. 90 metros. Mas falou em volume, qual é a unidade mesmo? Vai ser elevado ao cubo. Então, são 90 metros cúbicos, ok? Mais um exemplo para vocês. E o outro exemplo continua sendo sobre não mais cubo, e sim um retângulo. Olha, comprimento, profundidade e largura. Como é uma figura geométrica espacial em forma de retângulo, os seus três lados não serão iguais. Então, como é que nós vamos calcular o volume mesmo? Volume vai ser igual ao lado A vezes o lado B vezes o lado C. Eu vou dizer que o lado A agora vai medir 5 metros de novo. O lado B vai medir 4 metros e o lado C vai medir 7 metros. Olha lá. Como é que nós vamos calcular? É uma multiplicação. Volume é igual a 5 vezes 4 vezes 7. Volume igual 5 vezes 4, 20. 20 vezes 7 é o mesmo que 140. 140 o quê? 140 metros. Mas como é volume, 140 metros cúbicos. Falamos nesta aula sobre o volume de cubo e o volume de uma figura geométrica espacial retangular. Na próxima aula nós vamos falar de volume de um cilindro e volume de um cone. Até a próxima aula.